dos lugares mais perigosos da sociedade é a própria família. Mulheres são agredidas dentro de casa. Crianças são violentadas dentro de casa. As pessoas de uma mesma família podem se tornar até mesmo seus piores inimigos. O próprio Jesus teve problemas com a sua própria família, de acordo com o registro dos evangelhos. A convivência em família, em muitas ocasiões, pode ser mais parecida com o inferno do que com o próprio céu. Mas como que Jesus pode mudar a realidade de um lar? O que ele pode fazer dentro de casa, dentro da sua casa? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender qual é o principal milagre que Jesus pode fazer dentro de casa. Acompanhe comigo, porque o programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao seu programa Está Escrito, a oportunidade que você tem de estudar a Palavra de Deus e tirar importantes lições para a sua vida. Eu quero aqui, em nome de todo mundo da produção, da equipe, da direção, mandar um abraço aí para você, de norte a sul, não importa onde você esteja, nesse Brasilzão de Deus, que a paz do Senhor alcance nesse instante a sua vida, tá bem? Eu estou aqui nas minhas mãos com a revista Verdades para o Tempo do Fim. Talvez você esteja nesse contexto tão complicado que a gente está vivendo, se perguntando o que vai acontecer nos últimos dias? Como é que essa complicação política, guerras, esses tratados de paz que não acabam acontecendo, Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, faixa de Gaza, como é que tudo isso vai se desenrolar dentro do cenário final da história? O que a Bíblia ensina sobre isso? Quais são as verdades para o tempo do fim que você precisa aprender e conhecer? Você precisa pedir agora mesmo esse guia de estudos, essa revista, para que você entenda como é que a história vai chegar ao seu final. E eu vou te dizer, olha, esse guia de estudos, essa revista vai mudar a sua história e a maneira como você enxerga as coisas que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que é melhor? Você não tem custo nenhum para pedir e receber agora, no melhor endereço, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Como é que você pode receber? Está vendo o WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo? É só você mandar uma mensagem para o 12 98244 4449, tá bem? Manda uma mensagem dizendo eu quero a revista Verdades para o Tempo do Fim e nós aqui do programa Está Escrito vamos enviar para você sem custo algum. Sabe por quê? Os nossos queridos anjos da esperança já nos abençoaram para que a gente pudesse abençoar você recebendo esse guia, essa revista tão importante para o seu crescimento espiritual. Ah, e um detalhe, hein? Nós estamos aí próximos dessa grande data, dia 25 de novembro. Vai acontecer esse encontro especial dos Anjos em Ação, para contar para você quais são as histórias onde o toque da fé fez a diferença e mudou a vida de muitas pessoas. Então fica ligado aí, dia 25 de novembro, no sábado, a partir das 8 horas da noite. Vai ser lindo demais, eu vou estar também dentre todos os apresentadores da Novo Tempo, contando histórias que foram alcançadas pelo toque da fé. Muito bem, vamos começar aqui então o nosso tema. Estamos na série Milagres Extraordinários. Como é bom a gente poder estudar os milagres que Jesus fez, não é? Você acredita em milagres? Eu creio no poder dos milagres. E hoje eu quero estudar com você um milagre muito importante que está aqui no Evangelho de Marcos. Abra aí sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 2, vou ler com você do verso 1 até o verso 12. Diz assim, Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Dias depois,
entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos, diz o texto, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que frase extraordinária, né? E o texto segue aqui dizendo: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E o verso 8 diz: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que história extraordinária. Existem coisas complicadas que acontecem dentro de casa. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu alguns anos atrás, há bons anos atrás. Verônica do Rego Barros era uma dona de casa e estava arrumando as coisas ali quando, num acidente doméstico, ela bateu a cabeça dentro do banheiro. O laudo médico recomendou uma cirurgia para a retirada de um coágulo que tinha se formado do lado esquerdo do cérebro. Ela precisava operar. E a operação aconteceu no Hospital Estadual do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas. Só que com um detalhe: a operação foi feita no lado direito e não no esquerdo. Esse erro médico custou a vida de Verônica. Veja, um simples descuido, um pequeno acidente, foi fatal em virtude de um erro cometido na sequência para aquela mulher. Dentro de casa, começou a angústia daquela família. Sabe, a gente olha para a nossa família e sabe que ela não é perfeita. Talvez você tenha muitas cicatrizes ainda no passado, não tão distante, da família que você cresceu, que você aprendeu a ser gente. E é possível que você hoje até mesmo perdeu a fé na família, mas eu quero te dizer, essa história aqui, um milagre que Jesus realiza dentro de casa, é uma afirmação que ele faz, que ele tem poder para quebrar a maldição do pecado dentro de casa, da nossa casa. O milagre que Jesus fez em sua casa reforça essa ideia de que ele veio para agir, especialmente, com mais intensidade dentro dos lares, para reconstruir assim as brechas que o pecado abriu. Confie que Deus vai trabalhar dentro da sua família. Cristo ainda está trabalhando. Ele tem a mesma disposição, ele usa ainda a mesma ênfase para libertar as famílias do poder do pecado. Se você precisa de um milagre dentro da sua casa, descanse, porque a sua casa pode ser a casa de Jesus. Veja, onde Jesus morava? O que a Bíblia fala sobre isso? Se a gente vai ao Evangelho, Lucas capítulo 9, verso 58, tem uma informação bem significativa lá. Diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Olha só que interessante. O Evangelho está dizendo que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O que isso significa? Estava querendo dizer que Jesus não tinha um endereço fixo. Vamos recapitular assim a história de Jesus. Ele não tinha casa, ele não tinha onde morar. Qual era a cidade dele? Então vamos relembrar. Jesus, ele nasceu em Belém, Belém de Judá, que fica lá no extremo sul, próximo ali ao Egito. Veja, olha que interessante, a palavra Belém, dá nome a essa cidade, significa casa do pão. Muito legal isso, né? A cidade de Belém é a casa do pão. Jesus disse no Evangelho que ele era o pão da vida. Então veja, o pão da vida, ou seja, o pão que veio do céu, ele nasceu na casa do pão. Ele nasceu em Belém, de Judá. Depois que se passaram ali 2 anos, ele fugiu para o Egito. Por causa da perseguição de Herodes, ele foi buscar abrigo no Egito. E ele ficou ali um tempo. Até quando Deus mandou um mensageiro e avisou seus pais, dizendo, olha, pode voltar para casa, que quem estava perseguindo, o Jesus, já morreu. Só que quando ele sai do Egito, ele não volta para Belém. Ele estava ali circunstancialmente, porque um decreto tinha feito com que José e Maria viessem da Galileia para Belém, onde era a família de José. Só que daí tem um detalhe interessante. Jesus agora, ao voltar do Egito, ele vai para Nazaré, que era a região dos seus pais. E ali ele passou a sua infância. Belém, Egito, Nazaré. Só que tem um detalhe interessante. Depois que Jesus começou o seu ministério público, ele deixou Nazaré e ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum. E o detalhe interessante é, se Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, onde é que ele morou na cidade de Cafarnaum? Qual era o endereço dele? Se você for ao Evangelho de Marcos, você vai entender pelo Evangelho de Marcos que na cidade de Cafarnaum, Jesus escolheu a casa de Pedro para ele morar. Ou seja, Jesus não vivia de aluguel, ele morava de favor. Essa era uma região importante daquela época, uma cidade beira-mar. O significado de Cafarnaum significa literalmente, no português, a vila de Naum, ou seja, a vila do Consolador. Perceba que Jesus ele tinha o hábito de escolher cidades com um nome curioso, né, que tinha um significado importante. É por isso que a vila do Consolador precisava receber a consolação, precisava ter o Messias. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Marcos capítulo 2. Se você olhar com bastante detalhe, olha o que diz o texto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. A casa de Pedro passou a ser o endereço de Jesus. Quando nós permitimos Jesus morar dentro da nossa casa, as coisas nunca mais são as mesmas. Veja, Jesus tem milagres particulares para realizar dentro da sua casa. Ele quer um espaço. A Bíblia diz que ele está à porta e bate, não é? Ele está dizendo assim, escuta, tem espaço para mim dentro da sua casa? Eu quero morar com você. É você mesmo. Eu quero morar aí onde você mora. Veja, quando Jesus passou a morar na casa de Pedro, quando Jesus chegava em casa, aí começava o seu mais intenso trabalho. O que Jesus fazia dentro de casa? Se você for ao Evangelho, você vai descobrir uma coisa, que Jesus realizou 6 dos 35 milagres que estão registrados no Evangelho, Jesus realizou 6 desses milagres na cidade de Cafarnaum. Que milagres são esses? Vamos comentar aqui rapidamente. Jesus curou o servo de um centurião romano, ali, está registrado em Mateus 8, do verso 5 até o verso 13. Jesus curou a própria sogra de Pedro, está também em Mateus 8, do verso 14 até o verso 17. Jesus expulsou um demônio, lá em Marcos 1, verso 21 ao 28. Jesus curou um paralítico, que é a história que nós lemos, aqui Marcos 2, do verso 1 ao 12. Jesus curou o filho do oficial, está lá em João 4, do verso 46 até o verso 54. E diz ainda que Jesus libertou muitos endemoniados e curou
todos os doentes da cidade. Você já pensou uma cidade não precisar ter hospital porque não existem doentes ali? Mateus 8, do verso 16 a 17, diz que Jesus curou todos os doentes. E é por isso que Jesus diz assim, ai de ti, Cafarnaum, porque se eu tivesse feito os milagres em Tiro e Sidom, esses milagres que eu fiz aí, eles teriam se arrependido. E me parece que, com essa fala de Jesus, os milagres que ele fez na cidade de Cafarnaum provavelmente não foram suficientes para aceitarem a Cristo como Messias. Mas um detalhe interessante acontece. A casa de Jesus, agora, casa de Pedro, feita a casa de Jesus, era um lugar de encontro de necessitados. Todas as pessoas que precisam muito de qualquer coisa, elas têm uma particular predileção em ir até Cristo. Jesus atrai necessitados, pessoas miseráveis, com toda sorte de problemas. Se você está com um problema na sua vida financeira, em casa, em qualquer lugar, você precisa ir até Jesus, ir até a casa de Jesus. Ele vai receber você de braços abertos. A casa de Jesus, mais do que de ser um lugar onde os necessitados iam, a casa de Jesus era um lugar de ensino. As pessoas vinham de diversos lugares apenas também para ouvi-lo. Elas queriam saber o que ele tinha a dizer. E aí a casa de Jesus também se transformava num lugar de milagres, porque ele curava as pessoas. Veja, o milagre da cura do paralítico, que Jesus realiza aqui, não tem, assim, a ideia, não tem o objetivo de trazer um destaque para a cura propriamente. O milagre da cura do paralítico não é o maior destaque dessa história. Ele é quase que um acidente. Você percebeu quando leu isso? O destaque assim, dessa história, ele está no perdão que Jesus Cristo oferece aos pecados que aquele homem tinha. Jesus, ele primeiro perdoa e depois, então, porque ele era questionado nesse ato de perdoar, ele fala, bom, já para vocês entenderem que eu posso fazer isso, então faz o seguinte, levanta e anda, para você entender que seus pecados estão perdoados. Mais importante do que tudo, era o milagre do perdão. E aqui vem um detalhe interessante. O que o pecado tinha a ver com o paralítico? Vamos entender isso. Qual que era o problema daquele homem? Aquele homem, ele vivia sem Deus, porque o pecado, ele faz separação. Portanto, o problema daquele homem era viver sem Deus. Ele não tinha graça na sua vida. E por aí você vai encontrar muitas pessoas que são doentes sem perceber, porque elas não têm Deus na vida, não têm Deus dentro de casa. Essas pessoas precisam ser ajudadas. E é por isso que na história, amigos levam aquele paralítico ao encontro de Jesus. Aqui está a solução. Quem é dependente, quem é uma pessoa doente, quem precisa de cura, precisa ir ao encontro de Cristo. Ele não podia ir sozinho, por isso ele foi ajudado. Provavelmente você hoje tem a obrigação de, ao ser curado, ajudar outras pessoas também a irem ao encontro de Cristo. Hoje muitos têm o mesmo problema do paralítico. Eles não conseguem ir à presença de Jesus, não têm fé. Você precisa orar por essas pessoas, você precisa visitar essas pessoas, falar de Deus. Você entende isso? Tem muita gente que não consegue ir à casa de Deus. Tem disposição para qualquer coisa, menos para ir ao encontro de Deus em adoração. É por isso que mais importante do que andar, aquele homem, ele precisava aprender a adorar, ele precisava aprender a viver para estar na presença daquele que cura, para estar na presença da casa do Pai. Lindo isso, não é? Mas não para aí. A cura para aquele homem era isso, ele estar na presença do Pai. Mas e o pecado? Qual era o problema dos escribas em relação ao pecado? Veja, se aquele homem vivia sem Deus, esses escribas, eles viviam acima de Deus, eles viviam além da graça. Eles achavam que Jesus não tinha autoridade para curar, eles questionavam a graça de Deus, se colocando numa posição maior de autoridade. Qual era a solução para eles? A solução para eles era o milagre do paralítico. Jesus só curou aquele paralítico porque aqueles homens precisavam entender
que o maior milagre é o milagre do perdão. Por isso, aquele paralítico precisou ser baixado até Jesus para poder andar. Qual que é o maior milagre dessa história? Aquele homem ser curado para andar ou ele receber o perdão para poder viver? As pessoas têm dificuldade de entender isso. Qual que era o maior milagre dessa história? O maior milagre era Jesus poder curar o coração, a alma daquele homem que estava ferido. Por isso, a torcida daqueles homens deveria ser, sabe para quê? Deveria ser para andar na presença de Deus. Mais importante que a cura era o perdão. Nessa história, Jesus está ensinando que o perdão, ele sempre vai ser maior do que a cura. E a cura sempre vai estar ligada ao perdão. O perdão é o milagre mais nobre, que só pode ser realizado pela graça de Deus. Portanto, a torcida daqueles homens deveria ser para abraçar, para celebrar aqueles que estavam curados, mas especialmente para abraçar aqueles que são perdoados por Cristo. E muitas vezes na casa de Jesus nós fazemos o contrário. A gente destaca o pecado em vez de exaltar a graça. Condenamos os perdoados e paralisamos aqueles que foram curados. Por isso que o pecado, na ótica dos escribas, é um pecado que deve ser colocado de lado. A gente não deve condenar, mas sim abraçar. E agora vem a terceira ótica sobre o pecado nesse milagre, o pecado de Jesus. Qual que era a acusação que era feita a Jesus? A acusação era de blasfêmia. Para eles, o problema estava em Jesus viver como se fosse Deus. Qual que foi a solução? A solução aqui que Jesus usa é tomar para si o título de Filho do Homem. Esse título é muito importante. Ele aparece 14 vezes aqui no Evangelho de Marcos e cerca de 80 vezes nos Evangelhos. Esse é um título extraordinário, um título messiânico que aparece lá em Daniel 7, o verso 13. É o contexto do juízo final da história humana. O ancião de dias se senta no ato de julgar, os livros são abertos, ele está examinando o destino final de todas as pessoas. E naquele momento, em Daniel, capítulo 7, quando o ancião de dias ele se assenta, capítulo 7, o verso 13, diz que o Filho do Homem vem nas nuvens ao encontro do ancião de dias. Essa é a imagem que Jesus estava lendo para si. Ele diz, eu sou o Filho do Homem, ou seja, eu sou aquele que veio do céu à terra para dizer aos homens que eles estão perdoados, que não há condenação para eles. Jesus relembrou de onde ele tinha vindo. Ele tinha vindo do alto para morar conosco. Isso ficou muito claro depois que Jesus morre e ressuscita. Como é que Atos diz que ele sobe ao céu? Ele sobe no meio das nuvens. Quando Jesus diz, eu sou o Filho do Homem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus estava relembrando o que ele viera fazer. O juízo de Deus, ele não é de condenação. Entenda isso daqui. Deus não está ansioso para condenar o seu pecado. Deus não quer acertar as contas com você. A ânsia de Deus é salvar o ser humano. É por isso que Jesus ordenou que os curados e os perdoados, ambos curados e perdoados, eles têm obrigação de levar a bênção do perdão da casa de Deus para a nossa casa. Você viu no texto que a gente leu? Jesus, na sua casa, diz para aquele aleijado, aquele paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja, o que Jesus estava querendo dizer? Que a nossa casa, ela deve ser uma extensão do céu. Se em casa nós tivermos Jesus como a maior autoridade sobre os assuntos da vida, da administração, tudo que diz respeito ao nosso cotidiano, a nossa casa será uma extensão do céu. E se o Filho do Homem desce das nuvens com poder para ir ao encontro do ancião de dias para ratificar o juízo de salvação, o Filho do Homem virá para buscar você e a sua casa. Esse é o objetivo de Cristo. Ele quer salvar você, Ele quer salvar sua família.
Mas se você está pensando aí, mas pastor, a minha família já não tem mais solução, a gente vai assinar o divórcio. Os nossos filhos estão nas drogas, eu tenho um filho que está enfiado nas drogas, ele não quer saber de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo tem poder para mudar a realidade da sua casa. Foi para isso que ele veio. Ele veio para deixar claro a dimensão do poder, do amor e da graça de Deus. O amor de Deus, ele remove uma multidão de pecados. Deus pode aproximar pessoas que se afastaram com o tempo. Deus pode trazer um marido que está com o coração duro, para bem pertinho da sua mulher. Deus pode restaurar um casamento. Deus pode restaurar o bom relacionamento entre pais e filhos. E Ele quer fazer isso hoje. Esse é o milagre extraordinário que Jesus quer realizar para você. Ele quer alcançar a sua casa. Você está disposto a permitir que Ele entre na sua casa e mude a dinâmica do pecado? Você está disposto a permitir que Cristo reorganize a agenda, as prioridades do seu casamento, da sua família? Você tem que abrir as portas. Se você fizer isso, se você sonhar que a sua casa seja uma extensão da casa do Pai, Jesus, Ele virá para buscar você da sua casa para levá-lo para a casa do Pai. Você se lembra da grande promessa que Jesus fez em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, qual que foi a promessa de Cristo? Virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O milagre extraordinário hoje de Cristo é abençoar a sua casa, a sua família. E eu queria pedir essa bênção agora para você. Creia. Aceite essa bênção. Você tem autoridade para recusar. A sua autoridade não está em receber, mas em recusar. Mas se você aceitar, a autoridade de Cristo pode mudar, transformar a realidade da sua família, da sua casa. Deus tem poder. Vamos orar. Você está precisando desse milagre? Ore comigo. Senhor, nós precisamos desse milagre que Jesus pode fazer na nossa casa. O milagre do perdão. Aproxima, Pai, esse esposo dessa mulher que talvez estejam brigados. Aproxima, Pai, filhos dos pais. Tira esses meninos e meninas da realidade das drogas, do vício, da pornografia, de uma vida sem nenhum tipo de virtude. Faça com que a nossa casa seja um exemplo do céu. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Receba essa bênção na sua vida. Mas mais do que isso, não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até mais.